Olá! Nos dias em que vivemos, nós sabemos em que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, está ao nosso lado, nos convencendo do pecado, nos fazendo tomar decisões ao lado de Deus. Agora, quando nós vemos pelo menos um texto na Bíblia, acabamos tendo dúvida de como será a Trindade no céu. Veja só o que diz Apocalipse 22, o verso 1. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Apenas dois tronos, o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Não fala de um terceiro trono, da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo. Como compreender a Trindade no céu? Intrigante? Esta e muitas outras questões você vai ver agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar sempre com a gente aqui. A gente não se cansa de agradecer porque é você que faz o programa. As suas dúvidas, as suas perguntas é que fazem o programa acontecer. E se você está assistindo pela primeira vez o programa Na Mira da Verdade, este é um programa em que você vai poder perguntar ao vivo aí de onde você está, mandar para a gente sua pergunta e ela será respondida baseando-se exclusivamente na palavra de Deus. Por isso, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E quem está na mira é ele, professor Leandro Quadros, que tem a obrigação de responder baseando-se na Bíblia. E aí, professor? Tudo bem, Final de Tito? semana chegou, aí já estamos começando mais uma semana e você já está na mira logo cedo, meu amigo. Está preparado aí? Pois estou feliz, amigo, de estarmos aí novamente no programa e contente também por poder te mandar mais alguns abraços hoje para alguns irmãos especiais que eu conheci nesse final de semana. Esteve aí no final de semana viajando também, professor? Estive, amigo. Fui para mais perto, fui a São Paulo, não é? Na capital e conheci. Queria mandar um abraço muito especial para dois irmãos que eu conheci, para toda a família deles, obviamente. O irmão José Alves e a irmã Rosa Alves, que moram em São Paulo, são os papais do Salatiel, não é? Nosso produtor aqui. Que Deus abençoe a vocês, meus irmãos. Muito obrigado pela forma carinhosa como nos receberam e muito obrigado também a toda a família Alves, não é? Pelo carinho demonstrado para conosco e para com o programa. Eles são grandes apreciadores, Tito, do nosso programa. E qual foi a igreja que você esteve lá, professor? Elisa Maria, Jardim Elisa Maria. Isso, Jardim Elisa Maria. Eu ia Olha dizer... aqui, o Salatiel já falou aqui no meu ouvido para você. Eu já não ia lembrar bem o nome. Foi lá que eu estive mesmo. Um abraço também a todos os irmãos que lá estiveram na programação. Muito bem, professor. Eu queria mandar um abraço especial para os nossos ouvintes, né? Nós estamos em conexão com a rádio também. 18 emissoras aí no nosso país que acompanham, 18 emissoras que acompanham a nossa programação, além dos milhares de aplicativos que tem a rádio, que pode ouvir em qualquer lugar do mundo também. Então nós temos a nossa audiência pela rádio através dos aplicativos. Se você gosta da Rádio Novo Tempo ou não conhece ainda a Rádio Novo Tempo, você pode abaixar o aplicativo da Rádio Novo Tempo no seu smartphone. É só você entrar lá, procurar Rádio Novo Tempo, você vai achar aí o nosso aplicativo para você também ter a Rádio Novo Tempo aí no seu celular, tá bom? Então, é mais uma dica para você aí e um abraço aos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Muito bem, professor, nós abrimos o programa falando sobre a Trindade. Este é um assunto que sempre acaba trazendo indagações. E até agora nós vimos aqui um texto que simplesmente ou aparentemente deixa de lado a função do Espírito Santo no céu. Porque em Apocalipse 22 apresentam dois tronos, do Pai e do Cordeiro, mas não fala nada do Espírito Santo. Qual é o contexto, como que a gente pode entender esse texto com relação à Trindade no céu?
Sabe, amigo Tito, muitos que não creem na doutrina bíblica da Trindade acabam usando, entre outros textos, Apocalipse 22:1, não é? Para ensinar que o Espírito Santo não existe. Eles argumentam da seguinte forma, que se apenas o trono de Deus Pai e o trono de Cristo são mencionados na eternidade, então isso significa que o Espírito Santo não existe. Porém, este é um raciocínio bastante infundado à luz das Escrituras. Por quê? Mesmo que a Bíblia não mencione realmente o trono do Espírito Santo, isso não significa que ele não existe. Nós precisamos entender qual o propósito do autor bíblico de não mencionar o trono do Espírito Santo. Para entendermos este propósito, precisamos analisar primeiramente qual é a função do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Na criação e no plano de salvação, as três pessoas da divindade assumiram funções diferentes. E, obviamente, algumas funções são subordinadas. Por exemplo, a função do Espírito é subordinada em relação ao Pai e ao Filho. Já a função de Cristo é subordinada em relação ao Pai. Porém, esta subordinação das pessoas da divindade só ocorre no aspecto funcional. No aspecto essencial, ou seja, na essência divina, não há subordinação. As três pessoas da divindade têm a mesma essência divina, o mesmo poder, o mesmo caráter, os mesmos propósitos, apesar de serem pessoas distintas. Qual é a função do Espírito Santo? Entendendo uma das funções, obviamente, do Espírito Santo, você e eu vamos entender por que o trono dele não é mencionado nas Escrituras. Em João 16,14, lemos o seguinte: Cristo, falando do Espírito, disse: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Primeiro ponto, qual é a função do Espírito? Glorificar a Jesus. Então é óbvio que se a função do Espírito Santo é fazer com que as pessoas contemplem a Cristo, o Espírito Santo é a pessoa da divindade que trabalha, diríamos assim, nos bastidores, para que as outras duas pessoas da divindade apareçam. Esta é a função dele. Então, sendo ele o autor, aquele que inspirou os profetas a escreverem as Escrituras, ele inspirou os profetas a mostrarem para as pessoas Deus o Pai e Cristo como administrando o universo. Como ele é a pessoa da divindade que trabalha nos bastidores, ele inspirou os profetas a escreverem assim, porque esta é a função dele. Agora, isso não significa que ele não existe. Por exemplo, você, amigo telespectador, pode ver apenas Tito e eu aqui no programa Na Mira da Verdade. Agora, isso não significa que o programa Na Mira da Verdade é feito apenas pelo Tito e eu. Há toda uma equipe para que este programa ocorra. Há uma equipe que trabalha nos bastidores para que Tito e eu apareçamos. Isso não significa que nós somos mais importantes do que eles. Pelo contrário, sem eles, o programa não existe. Temos a mesma essência. Somos seres humanos, pecadores e trabalhamos a novo tempo. Só que temos funções diferentes. A equipe dos bastidores nos faz aparecer para que o propósito de ambos, de todos, que é levar a mensagem, seja cumprido. A mesma coisa ocorre entre as pessoas da divindade. O Espírito Santo trabalha nos bastidores para que o Pai e o Filho apareçam. Mas isso não indica que ele não existe. Sem falar nos textos bíblicos que igualam as três pessoas da divindade. Eu finalizo a resposta com esses textos para nós irmos para outras perguntas. Por exemplo, em Mateus capítulo 28, verso 19, o Espírito Santo é igualado com o Pai e o Filho na fórmula batismal. Já em 2 Coríntios 13:13, o Espírito Santo é igualado com o Pai e o Filho na bênção apostólica à Igreja de Corinto. E em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versos 4 a 6, o Espírito Santo é igualado a Deus o Pai e o Filho na distribuição dos dons espirituais.
Sem contar que em Atos capítulo 5, versos 1 a 4, o Espírito Santo é chamado claramente de Deus. Por isso, amigo telespectador e amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, não há como duvidar da doutrina bíblica da Trindade. Que Deus ajude a você a compreender aquilo que as Escrituras revelaram sobre o assunto para que a sua comunhão com Deus seja cada vez melhor. Muito bem, professor, muito bem. Para você participar do nosso programa, basta você mandar as suas perguntas através de um SMS. O número é 12 98151 0101. Você manda e eu recebo aqui na hora. Você também pode participar através das redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e ainda no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Participe, você tem várias formas de participar, formule uma boa questão e vamos colocar na mira. Essa pergunta chegou, deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui, o Marcos Daniel, a pergunta dele é a seguinte, professor. Em 1 João 4, os versos 1 e 2, é dito que um espírito que reconhece ou confessa que Jesus se fez ou veio em carne é de Deus. Agora, em Marcos 5, 7, não é isso o que acontece. A legião de demônios reconheceu Jesus como Filho de Deus. Então, como saber se um espírito provém de Deus? Quando a gente sabe que um espírito provém de Deus? Vamos ajudar o nosso telespectador e ouvinte. Veja, quantos demônios reconheceram a Jesus como Filho de Deus em Marcos? Você percebe no capítulo 5 que ali não tinha, diríamos assim, o único propósito deles, na verdade, era levar confusão. Teve até um outro momento no livro de Atos que uma jovem possessa dizia perante os apóstolos o seguinte: olha, esses homens são enviados por Deus. Só que queria atrapalhar a coisa. Então o que acontece? Enquanto Marcos, eles reconhecem que Cristo é Deus, aqui em 1 João 4 está sendo dada uma dica para avaliar falsos profetas. O termo espírito aqui não se refere a seres angelicais ou demoníacos. Se você ler o contexto, o termo espírito, em 1 João 4, 1 a 4, se refere a pessoas. Então, uma das formas de João avaliar se o indivíduo era um verdadeiro ou falso profeta era reconhecer a encarnação de Jesus Cristo. E nos dias de João, quando ele escreve essa carta, estavam tendo algumas heresias no meio cristão por influência dos gnósticos, de que Cristo, na verdade, não tinha encarnado. Ele aparentemente tinha encarnado porque Deus, na verdade, não pode se transformar em algo material. Então ele está refutando esta heresia e está dizendo o seguinte: se aparecer alguém dizendo que Cristo não encarnou, este é um falso profeta. Lá em Marcos 5 é um outro contexto. Os demônios reconhecem que Cristo é Deus porque eles sabiam a identidade dele. Agora, eles não tinham ali um propósito de ajudar a Cristo. Pelo contrário, eles estavam ali dialogando com Cristo para não terem que serem mandados embora daquela região. Então é um outro contexto diferente. Muito bem, nós estamos aqui com o Facebook, muita gente participando, obrigado pela sua participação já. E a pergunta do Felipe de Souza é a seguinte: boa noite, Tito, professor Leandro, sou da Igreja Congregação Cristã, tenho uma dúvida. Na igreja que frequento, quando uma pessoa comete adultério, dizem que ela cometeu pecado moral e mortal. Moral e mortal. Falam ainda que ela perdeu a salvação. Queria que me respondessem se isto tem base bíblica ou não. Cite alguns versículos, por favor. Obrigado, acompanho sempre o programa. Professor, a questão do adultério, a gente percebe, porque ele está na lei de Deus, não adulterarás. A gente sabe que é um pecado, mas ele é o pecado de morte, não há salvação, professor? Na verdade, o Evangelho nos mostra, quando eu falo do Evangelho, eu falo de toda a Bíblia. Né? Toda a Bíblia contém o Evangelho, as boas novas da salvação. Né? Então, quando estudamos a Bíblia, percebemos o contrário, que há perdão para qualquer tipo de pecado, inclusive para o adultério. Mesmo que a pessoa sofra as consequências do seu erro,
o que é mais do que natural, porque todos nós sofremos as consequências de todos os nossos erros, o perdão de Deus está disponível. E qual é o maior exemplo disso? O caso de Davi. Então, eu vou dar 2 capítulos para você ler, querido irmão, e até para analisar com os irmãos da congregação aí da sua igreja, tá? Segundo Samuel, capítulo 11, menciona o adultério de Davi. O adultério de Davi foi particularmente grave porque envolveu, além de ele ficar com a mulher do próximo, Davi arrumou uma forma de matar Urias, o esposo de Batseba, para ficar com ela. Então, um pecado gravíssimo, um duplo pecado, adultério e homicídio. Segundo Samuel 11, registra toda essa história. Em 2 Samuel 12, percebemos a repreensão do profeta Natan a Davi, percebemos o preço que Davi pagou pelo seu erro, porém percebemos que quando Davi se arrependeu, Deus o perdoou do seu adultério e do seu homicídio. Diz aqui, 2 Samuel 12, 13 e 14 o seguinte: então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Olha o arrependimento de Davi, né? Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto desse motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Veja, o primeiro filho do relacionamento de Davi com Batseba morreu. Deus não fez questão de salvá-lo, ou seja, Davi pagou o preço pelo seu erro e pagou depois nos anos subsequentes. Agora, Deus o perdoou. Por quê? Não há pecado que Deus não perdoe quando o pecador de coração se arrepende e busca o perdão. Por isso, meu irmão, o que lhe ensinaram realmente não é bíblico. Por isso, recomendo, leia 2 Samuel 11 e 12, que para mim são os principais capítulos para ajudar nesta questão. Ok, próxima pergunta aqui pelo nosso Twitter. Você pode mandar a sua pergunta também pelo Twitter. Nosso endereço é @namiradaverdade. Mande a sua pergunta pra gente aqui, a gente recebe na hora. Quem mandou foi a Gisele Bastos. Sua pergunta está na mira, Gisele. E ela diz o seguinte: gostaria de uma explicação do professor Leandro Quadros para o texto de Mateus 16, dos versos 17 ao 20. E a gente lê aqui, só um minutinho, temos aqui vamos ver aqui, onde é que está esse aqui? Twitter, muito bem. O verso 17 em diante diz o seguinte: Jesus afirmou, Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, o que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. O próprio Jesus dizendo isso. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. A questão é a seguinte, professor, ela quer a explicação disso, mas muitos acham que aqui nesse texto Jesus está dando a Pedro o poder de... ele diz até que Pedro foi o primeiro Papa, e ele está dando aqui o poder do que ele, as chaves do céu. É isso mesmo, professor? Como entender esse texto aqui? Pedro realmente foi o primeiro Papa? Pois olha, este é um texto usado realmente, né, para provar que Pedro foi o primeiro Papa. Porém, existem duas interpretações, e na verdade o contexto demonstra que Pedro, na verdade, ele não foi Papa. Primeiramente, Mateus 8,14 ensina que Pedro foi casado. Então, se ele foi casado, veja, ele não era Papa, porque um Papa não pode se casar, não é? Então, não tem, assim, apoio para isso. Segundo ponto, existem duas interpretações no meio protestante para este texto. A primeira é de que quando Cristo fala assim, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja, ele está fazendo um jogo com duas palavras gregas. Pedro, no grego, é Petros, que significa um pedregulho, uma rocha pequena.
Petra, no grego, se refere à rocha. Então, Cristo estaria fazendo um jogo de palavras, dizendo o seguinte: tu és Pedro, ou seja, tu és uma pequena pedra, mas eu, Cristo, sobre esta pedra, sobre esta Petra, fundarei a minha igreja. Existe base bíblica para isso? Existe, né? Para essa interpretação. Por exemplo, em 1 Coríntios 3,11, o próprio apóstolo Paulo disse o seguinte: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Paulo diz que o único fundamento mesmo da igreja é Cristo. O próprio Pedro, em 1 Pedro 2, 2 a 4, disse que o fundamento da igreja é Cristo. Agora, se você optar pela segunda interpretação protestante do texto, de que Cristo poderia ter falado assim também, ó: tu és Pedro e sobre esta pedra, ou seja, sobre a sua declaração de fé, eu edificarei a minha igreja. Também é possível essa interpretação, alguns protestantes optam por ela, por julgarem ela mais de acordo com o contexto de Mateus 16. Porém, independente da situação, da interpretação que você aceitar, fato é que tanto o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2, 2 a 4 ou 4 a 6, quanto Paulo, em 1 Coríntios 3,11 e em Efésios 2,20, jamais ensinaram que Pedro fosse o primeiro Papa. Pelo contrário, ambos ensinaram que o fundamento da igreja é o próprio Jesus Cristo. Muito bem, professor. Próxima pergunta aqui pelo nosso Facebook. Quem mandou foi a Léa Correia. Logicamente que a gente já abriu falando sobre o Espírito Santo, outras perguntas começam a chegar aqui. Ela é de São Paulo, ela diz o seguinte: gostaria de saber mais sobre o Espírito Santo. Como saber se o recebi? Como receber os frutos do Espírito? Professor, quando a gente sabe que a gente recebeu o Espírito Santo e o fruto do Espírito começa a aparecer na nossa vida, como que é? Muito boa essa pergunta. Vou ler aqui um texto para você, amiga telespectadora e ouvinte, que se encontra Gálatas, capítulo 3, verso 27, primeiramente. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Primeiro ponto, para você receber plenamente o Espírito Santo, você tem que se revestir de Cristo. E isso você o faz aceitando a Cristo como seu Salvador pessoal. A partir do momento em que você aceita a Cristo como seu Salvador pessoal, você vai ser selado, marcado como uma propriedade exclusiva de Deus e do Deus Espírito Santo. Efésios 1, 13 e 14 diz assim: em quem também vós, falando de Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Veja, você ouve o evangelho, crê no evangelho, aceita Cristo como Salvador, evidencia esta fé por meio do batismo, você recebe o selo do Espírito Santo, ou seja, a presença do Espírito Santo na sua vida será a garantia de que você é um filho de Deus e foi aceito por Ele. Consequentemente, você vai passar pelo processo de santificação. O que é a santificação? É o processo em que o Espírito Santo vai implantando o caráter de Deus em você. E isto ocorre pela implantação dos princípios morais de Deus no coração, de acordo com Hebreus 8:10. Consequentemente, com estes princípios morais do Decálogo sendo implantados no seu coração, você vai passar a desenvolver o fruto do Espírito, de Gálatas 5, 22 e 23, que se constitui em 9 qualidades de caráter. Então, meu amigo, minha amiga, relacionamento com Cristo. E outro detalhe, pedir. Em Lucas 11, 13, Cristo fez uma promessa muito importante. Todo aquele crente que pedir para ser batizado com o Espírito Santo diariamente, ele vai receber o batismo do Espírito Santo.
Lucas 1,13. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Peça e você vai receber. Agora, professor, por que é dito que só se recebe o batismo do Espírito Santo quando se fala em línguas, por exemplo? Esta é uma interpretação equivocada das Escrituras. Por quê? Em Atos capítulo 10, em Atos capítulo 19, são textos em que algumas pessoas que foram batizadas no Espírito Santo falaram em línguas. Porém, muitos irmãos interpretam estas exceções como sendo a regra, porém não é a regra. Se lermos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, perceberemos que não é um dom espiritual em específico que evidencia que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, não é? Na verdade, a Bíblia não ensina que as pessoas receberão todas o mesmo dom espiritual para evidenciar que foram batizadas no Espírito Santo. Na verdade, independente do dom espiritual que você tenha, quando você aceita Cristo como seu Salvador, por meio deste dom espiritual você vai evidenciar que você é batizado com o Espírito Santo. Então, basta nossos irmãos, por exemplo, nossos irmãos pentecostais leem 1 Coríntios 12, 29 a 31. Paulo faz uma série de perguntas retóricas para arrancar um não como resposta. Ele pergunta assim: porventura são todos apóstolos? Obviamente não. Ou todos profetas? Obviamente também não. São todos mestres? Também não. Ou operadores de milagres? Também não. Todos têm dons de curar na igreja? Também não. Falam todos em outras línguas? Obviamente não. Interpretam-nas todos? Obviamente não. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, a crença de que toda pessoa, todo cristão, tem que falar em línguas como evidência do batismo no Espírito Santo está apoiada, obviamente, em uma interpretação parcial das Escrituras. Ok, professor. Muito bem. Nosso tempo está correndo, nós temos que ir para um intervalo, mas não sai daí não. Aproveite o intervalo, formule a sua pergunta, manda para a gente. A gente volta já já. Já estamos de volta, são 9 horas e 33 minutos, estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo, esse é o programa Na Mira da Verdade e você pode participar mandando as suas perguntas para a gente através do seu SMS, o número é 12 98151 0101 ou através das redes sociais também você pode participar, pelo Facebook namiradaverdade.nt, pelo Twitter @namiradaverdade e ainda no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Ali no nosso blog, além de você poder participar quando o programa está ao vivo, tem um espaço ali do lado direito dizendo que o programa está no ar, você manda sua pergunta e ela chega também na hora para mim aqui. Você também pode navegar pelo nosso site e descobrir o conteúdo que colocamos ali semanalmente sobre aprofundamento da Palavra de Deus, algo que a gente apresenta aqui, mas se você quer se aprofundar mais no assunto, você pode procurar lá, coloca no espaço de busca ali o assunto que você quer saber, tenha certeza que você vai encontrar algo que já apresentamos aqui e que o professor Leandro Quadros se aprofunda mais nos posts que ele coloca ali sempre, tá bom? Então, pode usar como uma fonte de pesquisa o blog do Na Mira da Verdade, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Bom, próxima pergunta chegou por SMS. Quem mandou? Deixa eu ver se tem um nome aqui. Não tem um nome. A pergunta é a seguinte, professor. Em 2 Samuel, no capítulo 1, verso 26, quando Davi lamenta a morte de Jonatas e faz um verso na parte que ele fala que o amor de Jonatas era para ele maior do que de todas as mulheres. Está sugerindo que esse amor é carnal? Davi amava Jonatas além do amor de irmão? Seria um amor homossexual? E aí, professor, essa declaração de Davi a Jonatas pode ser considerado um amor homossexual? Não pelo seguinte, tem que forçar muito o texto para chegar a essa conclusão.
Primeiro porque Davi era muito mulherengo, né? Então até demais. Davi era um homem que tinha muitas mulheres, então a tendência dele era totalmente heterossexual. Ele tinha a perversão da promiscuidade sexual, mas, obviamente, era uma pessoa perdoada pela graça de Deus e não tinha tendências homossexuais. O tipo de amor de Davi por Jonatas, seu amigo, não é o chamado amor eros. Você não vê o equivalente hebraico do termo eros, que é amor sensual no grego. Você não vê este equivalente em 2 Samuel. Na verdade, é sempre um amor de amigo, um amor até incondicional, mais profundo que amor de amigo, mas não tem conotação nenhuma no termo ali hebraico do seu correspondente eros que indique que Davi tivesse alguma relação homossexual com Jonatas. Até mesmo Jonatas era uma pessoa casada, tinha filhos, não é? Então, eram homens, infelizmente, até muito mulherengos, gostavam até demais de mulher para serem homossexuais. Então, é totalmente infundado utilizar este termo amor para se referir a algo homossexual. Não tem como. Ok, aqui no nosso blog as perguntas também não param de chegar. E quem mandou o Antônio Marcos, ele é de Embu das Artes e ele pergunta o seguinte: o que é a desolação da abominação de Mateus 24:15? Os cristãos presenciarão tal acontecimento? Professor, desolação da abominação de Mateus 24:15, o que é isso? Veja, tem uma expressão ali que vai nos ajudar vai nos remeter ao acontecimento que primeiramente Cristo tinha em mente. Mateus 24:15, né? Fala aí sobre isso. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Vamos seguir o verso 16. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. E aí você segue lendo a sequência. Este abominável da desolação, esta desolação abominável, se refere primeiramente à destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Foi profetizado isto por Daniel, profeta Daniel. Olha, veja, Cristo mencionou Daniel. Isso foi profetizado por Daniel no capítulo 9, versos 26 e 27 da sua carta. Então, primeiramente, esse abominável da desolação ou assolação abominável se refere à destruição de Jerusalém no ano 70 pelo Império Romano. Isto aqui também se amplia para o fim dos tempos. Em que sentido? Os filhos de Deus foram perseguidos no ano 70 e mortos e serão novamente perseguidos, por isso que a profecia se amplia, serão novamente perseguidos de acordo com Apocalipse 13, quando for dado um decreto de perseguição aos cristãos. Então, primeiramente, se refere, obviamente, à destruição de Jerusalém. E se amplia. O povo de Deus passará por um outro momento de perseguição, segundo Apocalipse capítulo 13. Então, quando ele pergunta aqui se os cristãos verão essa desolação, realmente no final dos tempos, isso vai acontecer novamente. De uma forma diferente, não é o mesmo tipo de acontecimento que está aqui, porque esse é bem específico no ano 70 depois de Cristo. Agora, de uma forma ampliada, sim, né? A perseguição que os cristãos enfrentarão será algo muito mais amplo do que realmente a destruição de Jerusalém, porque de acordo com Apocalipse 13, a perseguição futura envolverá, obviamente, todo o mundo e não apenas a região de Jerusalém. Ok, muito bem, professor. A próxima pergunta, quem mandou foi o Nadson Guitar, ele está aqui pelo Facebook e ele pergunta o seguinte, uma pergunta interessante. Sabemos que Apocalipse 20, os versos 8 e 9, fala que os ímpios pelejarão contra os santos, mas serão consumidos pelo fogo, pelo lago de fogo. Mas eu gostaria de saber quando eles serão julgados, antes da peleja
ou depois da segunda morte, porque será preciso que abra-se os livros, não é? E quando esses livros serão abertos? Antes dos ímpios serem consumidos, verão os seus erros para mostrar a vida de cada um? As profecias falam algo relacionado? Me tire essa dúvida, abençoados. Professor, a questão dos ímpios que serão consumidos, quando será o julgamento deles? Veja, o julgamento deles, na verdade, será feito antes da volta de Cristo, porque todo aquele que não se achar inscrito no livro da vida perdeu a salvação. Agora, a confirmação do juízo deles, ou seja, da sentença final, será feita de acordo com o próprio capítulo 20 do Apocalipse, durante o período chamado 1000 anos, milênio, né? Terá um período, nós já falamos várias vezes no programa, mas vou só falar brevemente. A Bíblia menciona que haverá um período de 1000 anos em que os justos salvos tomarão parte no processo de juízo para, na verdade, comprovarem a justiça de Deus em não salvar aqueles que rejeitaram aos apelos do Espírito Santo. Então isso está no verso 4, por exemplo. Vi também tronos e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Aqui está falando dos crentes que já estarão no céu. E Paulo fala, complementa esta ideia, na verdade, em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3. Diz o seguinte: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Então, durante o milênio, será confirmado perante os salvos que aqueles que realmente rejeitaram o Evangelho receberam todas as oportunidades possíveis para serem salvos. Então, antes, obviamente, de os ímpios serem ressuscitados para tentarem sitiar a cidade santa, eles já estão condenados, muito antes. Basta uma leitura, não é, do Apocalipse, do capítulo 20 ali, desde o versículo 1 até o versículo 4. E eles saberão que eles foram condenados. Saberão por quê? Filipenses 2, 10 e 11 diz que chegará um momento em que todas as pessoas, até mesmo os ímpios, reconhecerão que Deus tinha razão em não salvá-los. Não sabemos os detalhes de como Deus fará isso. Obviamente, possivelmente Deus mostrará, sim, alguma coisa no céu. Deus mostrará algo para eles, mostrando, quem sabe, as oportunidades que eles receberam em vida e rejeitaram. Agora, Filipenses 2, 10 e 11 promete que todos vão reconhecer que Deus é justo e que Ele procedeu com justiça em relação a todos os pecadores. Ok, muito bem, professor. Bom, a próxima pergunta aqui chegou por SMS. Quem mandou, deixa eu ver se tem um nome, não tem um nome, e ele diz o seguinte: sou cristão já há algum tempo e tenho uma enfermidade. Já pedi várias vezes em oração a Deus, mas até hoje não fui curado. Queria que o professor falasse um pouco da enfermidade de Pedro. A pergunta dele aqui é a seguinte, professor: a gente sabe que Pedro pediu a Deus sobre um espinho na carne. E algumas traduções dizem que era uma doença de Pedro. E que ele pediu a cura para Deus e Jesus apenas disse que a minha graça te basta. E ele não foi curado. Quando que nós podemos saber de que as nossas orações estão sendo ouvidas por Deus, por exemplo, num caso de doença? Alguns são curados, outros não são curados. Como entender? Vamos falar primeiramente do espinho na carne do apóstolo Paulo. Aqui em 2 Coríntios 12, 7 a 9, percebemos uma verdade muito importante. O propósito de Deus, obviamente, é curar as pessoas. Tiago 5,16 até nos recomenda a orarmos pela cura dos irmãos. Pode haver casos especiais
em que, se Deus curar o indivíduo continuará num estilo de vida que possa levá-lo à perdição. Então, às vezes, estou falando de algumas exceções, isso pode realmente ser um instrumento de Deus para manter a pessoa humilde. Aconteceu isso com o apóstolo Paulo. Então, vou ler o que Paulo disse aqui. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Veja, 3 vezes. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então Paulo chegou à conclusão que no caso dele, aquela enfermidade que ele tinha, iria mantê-lo humilde e salvo no reino de Deus. Não posso dizer que seja esse o seu caso, meu irmão. Pode ser, pode. Agora, eu não posso responder em nome de Deus para você. Existe uma outra possibilidade? É possível que o Criador queira também lhe ensinar a você ficar em harmonia com algumas leis naturais de saúde. Você já pensou nessa possibilidade? É bem provável que o Criador queira que, ao você ser reeducado em algumas questões do seu estilo de vida, com isso vem a sua cura. É possível? É perfeitamente possível. Para você ter essa resposta, eu não tenho essa resposta para lhe dar. Isso é só Deus que pode lhe responder através do tempo. Se a sua doença é um instrumento de Deus para lhe manter humilde ou se Deus quer reeducar o seu estilo de vida para curar você, já que Deus optou por não fazer o milagre. Eu vou lhe indicar um livro que vai lhe ajudar a ter essa resposta. O título do livro é um livro da escritora cristã Ellen White. Aqui, ó, A Ciência do Bom Viver. Este livro, meu irmão, eu recomendo que você leia. Por quê? Neste livro, A Ciência do Bom Viver, Ellen White apresenta um estilo de vida saudável, tanto no aspecto físico quanto mental e espiritual. E entre as outras coisas que ela apresenta neste livro, ela ensina sobre os 8 remédios naturais de Deus. Água pura, luz solar, confiança em Deus, abstinência de coisas ruins, temperança, sono adequado, entre outras coisas. Eu recomendo que você leia esse livro, porque se você descobrir que Deus quer isso para você, pode vir a cura. Então, o livro A Ciência do Bom Viver, de Ellen White. Você pode adquirir com a editora Casa Publicadora Brasileira. Você vai obter as informações aí de contato na sua tela. O site é cpb.com.br e o telefone 0800 979 0606. Ligue em horário comercial, tá ok? E com certeza este pode ser um livro interessantíssimo para lhe ajudar a obter a resposta a essa sua pergunta. Agora, tenha certeza, Deus está ouvindo você. Deus entende você. Deus com certeza tem algo de muito bom para a sua vida. Muito bem, próxima pergunta, essa chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi o Miqueias, ele é de São Felipe, Cabo Verde. A pergunta dele é a seguinte: existem teólogos, inclusive adventistas, que afirmam que Jesus, após a sua encarnação, permaneceu preso a um corpo humano, tornando-se um pouco menor do que os anjos que foram por ele criados, conforme nos apresenta o Salmo 8,5. Seria isso verdade? A Igreja Adventista apoia essa ideia? Professor, Jesus, por exemplo, lá no céu, ele vai ter a estatura humana, ou seja, um pouco menor que, por exemplo, os anjos? Não, eu desconheço um teólogo adventista que afirme isso, né? Então, se tiver atualmente algum, me informe o que ele tem escrito, a obra, porque não existe isso. Na verdade, eu até abri aqui o livro Nisto Cremos,
né? Esse aqui é o livro que apresenta as crenças distintivas adventistas, as 28 crenças fundamentais. Então, aqui sim, você pode realmente saber o que um adventista sétimo dia crê, né? E na crença fundamental, número 4, falando de Deus Filho, diz o seguinte, ó: Deus, o Filho eterno, encarnou-se em Jesus Cristo. Por meio dele foram criadas todas as coisas. É revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade e julgado o mundo. Sendo para sempre verdadeiramente Deus, ou seja, não se tornou inferior a anjo nenhum. Ele se tornou também verdadeiramente homem. Jesus, o Cristo, foi concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Viveu e experimentou a tentação como ser humano, mas exemplificou perfeitamente a justiça e o amor de Deus. Por seus milagres, manifestou o poder de Deus e atestou que era o Messias prometido por Deus. Sofreu e morreu voluntariamente na cruz por nossos pecados e em nosso lugar. Foi ressuscitado dentre os mortos e ascendeu para ministrar no santuário celestial em nosso favor. Virá outra vez em glória para o livramento final do seu povo e a restauração de todas as coisas. Tá, aqui está o resumo da crença fundamental número 4, que se encontra a partir da página 48 do livro Nisto Cremos. Então, meu irmão, não é verdade isso que talvez tenham ensinado para você. Confira no Nisto Cremos e você verá a defesa total e plena da absoluta divindade da pessoa de Cristo. Você pode ler isso das páginas 48 até a página 74. Muito bem, professor. A próxima pergunta chegou pelo nosso SMS. Quem mandou foi o Judson. E ele pergunta o seguinte: como seria o sinal que todos deveriam ter, que diz a Bíblia em Apocalipse 13, o verso 16 e 17? Desde já agradeço e espero que minha pergunta seja pescada, pois ela foi, meu irmão, e ela está na mira. Os versos de Apocalipse 13 e 16 dizem o seguinte: Ele obrigou todas as pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome do monstro ou do número ou o número do nome dele, ou seja, o nome da besta ou o número do nome dele, do seu nome. Esse é o sinal da besta, professor, que é apresentado em Apocalipse 13. Agora, ele quer saber como seria esse sinal que todos seriam obrigados a ter. Eu vou falar de forma resumida agora deste assunto, porque ele é muito amplo, e já falamos várias vezes também no Namira. Eu vou ajudar você, primeiramente, para nós entendermos a natureza desse sinal que será colocado nos falsos adoradores de Deus, algo que será no futuro. Vamos ler o capítulo 14, verso 1, para você entender um aspecto aí desse selamento, né? Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Esses 144.000 representam a grande multidão que não terá aceito o sinal da besta em Apocalipse 13. No capítulo 14 diz que em visão João viu este grupo de salvos fiéis com o nome de Deus Pai e de Cristo na fronte. O que isso simboliza? A aceitação racional do caráter de Deus na vida deles. Representa que os salvos terão o caráter de Deus Pai e de Deus Filho. Receber o sinal da besta na fronte e na mão representa receber tanto racionalmente uma falsa adoração, quanto receber também externamente, evidenciar de forma externa que a pessoa aceitou racionalmente a forma falsa de adoração. E isso será, obviamente, pela aceitação de um falso dia de guarda quando for dado um futuro decreto dominical. Então, resumidamente, é isto. Para você se aprofundar, hoje é o dia de eu indicar livros no programa. Né? Para você se aprofundar no assunto, eu vou lhe indicar um livro intitulado Apocalipse 13.
de Mervyn Moore. Ali você vê toda a base bíblica e histórica para esta interpretação que eu apresentei para você, óbvio, muito mais. Tá? Este livro seria muito interessante você também tê-lo para você poder se aprofundar com mais detalhes em Apocalipse 13. Futuramente aí nós vamos fazer aí um programa temático para abordarmos só este capítulo, para destrincharmos melhor, mas enquanto isso adquire este livro também que vai ser importante para você. Muito bem, professor. A próxima pergunta. Antes da próxima pergunta, eu queria aproveitar e mostrar os nossos amigos que vieram hoje aqui nos conhecer. Um casal muito distinto ligou para mim essa semana se tinha condições. Eles moram aqui pertinho, em Guarulhos, e eles vieram aqui nos conhecer e nós estamos felizes. O senhor Wilson Augusto e a dona Marisa Maroni Augusto, que estão aqui. Dá um tchauzinho pra gente. Obrigado pela presença de vocês. É um prazer muito grande recebê-los aqui, viu, meus irmãos? Que Deus abençoe. Tenho ainda 2 minutinhos e queria colocar uma pergunta para você, professor. Vamos ver se a gente consegue responder essa pergunta aqui ou se a gente vai ter que deixar para o próximo programa. Quem mandou foi a Juliana Alves, ela é de Palmares e a pergunta dela é a seguinte: graça e paz, amados, tenho uma dúvida que me consome a cada dia, que está relacionada ao meu divórcio e ao meu segundo casamento. Casei com 18 anos de idade na igreja evangélica, passei 11 anos e nós nos divorciamos e me afastei da igreja. Depois me arrependi e me reconciliei com o Senhor e estou casada novamente há 2 anos. Estou arrependida do meu divórcio, porém, como fica a minha posição diante de Deus com o meu segundo casamento? Será que meu pecado não tem perdão? Tenho que me separar novamente para estar bem com o Senhor e não ir para o inferno? O que eu faço? Estou aflita. Como é com essa situação? Se puder, pode me responder por e-mail mesmo. Não, mas a sua pergunta está na mira. Se a gente não conseguir hoje, deixa eu ver. Temos 2 minutinhos, professor. Vai dar sim. Primeiro, minha querida irmã, leia 2 Samuel 11:12. Mesmo que você tenha adulterado, eu não sei a história, então eu estou partindo do pressuposto, pelo que você falou, que você se divorciou sem ser pelos motivos bíblicos. Então, de acordo com Jesus, em Mateus 19:9, Mateus 5:32, quando há um divórcio a não ser por imoralidade sexual, então a pessoa adultera. Então, partindo desse pressuposto, que talvez seja isso que você esteja se referindo, eu posso lhe garantir que o perdão de Deus foi disponibilizado para você. Obviamente, segundo Samuel 11:12 menciona o adultério de Davi, que foi pior, muito pior, obviamente, do que o de muitas pessoas. Davi, além de adulterar, mandou matar o marido de Batseba e Deus o perdoou. Então, minha irmã, Deus não quer que você desfaça uma segunda família, que você resolva um problema criando um outro problema. O conselho de Cristo para você agora em João 14 é: olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Siga adiante, minha irmã, sua vida, creia no perdão de Cristo e preserve a qualquer custo, não é, o seu atual matrimônio, porque resolver um erro, melhor, resolver um problema, criando um outro problema, fica pior ainda a situação. Creia no perdão de Deus, a graça de Jesus alcançou você. Muito bem, professor. Com essa nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade e a gente se encontra na quarta, se Deus quiser. Pela graça de Deus, na quarta-feira será uma satisfação estar com você novamente, amigo ouvinte, amigo telespectador. Vou indicar para você mais alguns livros que não deu tempo de indicar hoje, uns livros que eu recebi da editora Unaspress, muito interessantes. Que Deus te abençoe e não se esqueça que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, as suas dúvidas sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!